Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando o segundo momento da nossa formação no material do programa SESI Educação Tecnológica. Então, vou começar apresentando rapidamente todo mundo que vai participar. Eu me chamo Stephanie Vilela, sou analista técnica educacional do SESI São Paulo e sou da supervisão de tecnologia de apoio à aprendizagem. Sou pedagoga, né, estudante de tecnologias. E agora eu vou passar a palavra rapidamente para a Esté Diniz. Olá, boa tarde. Mais um momento aqui, trocas, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso novo material do programa SESI Educação Tecnológica. E sim, temos duas Stephanies nessa live. Vocês podem aí apelidar como vocês quiserem. A gente vai se chamar ao longo dessa live de Esté e Teté. Aqui é uma piada interna da dupla sertaneja aqui, Esté e Teté, mas se vocês quiserem direcionar perguntas como Diniz e Vilela, fiquem à vontade. Então, eu sou a Esté Diniz, eu sou especialista em educação científica e forense e faço parte da mesma supervisão da Stephanie, né? Tecnologias de apoio à aprendizagem no SESI São Paulo. São Paulo. Fala duas vezes, São Paulo. Isso aí. Agora a gente vai passar a palavra para a Kátia. Olá, pessoal. Eu sou a Kátia, sou a não Stephanie do grupo. Também sou analista técnica educacional, estou lotada na supervisão de tecnologias de apoio à aprendizagem. Sou especialista em tecnologias da educação. Estou aqui compondo esse grupo que vem com muito orgulho apresentar para vocês, então, esse nosso querido material. Isso mesmo, Kátia. E agora a gente vai passar a palavra para o gerente de educação tecnológica do Departamento Nacional, Rafael Mato. Boa tarde a todos. Novamente, é um prazer aqui para nós do SESI recebermos todos vocês para esse webinar, onde a gente vai falar um pouquinho do material de educação tecnológica, que foi um trabalho elaborado, né, em parceria com o Departamento Regional de São Paulo. É um desafio muito grande, mas que trará muitos resultados para a nossa rede e até para fora dela. O nosso programa de educação tecnológica, ele é protagonista nas escolas do SESI, através do programa de robótica, da utilização das ferramentas educacionais e da nossa cultura maker, um ativo de extrema importância para a nossa rede. Tudo isso vem para reforçar que o SESI, de fato, tem a educação tecnológica no centro da sua metodologia e do processo educacional. Então, diante disso, pessoal, nosso objetivo hoje, nós já tivemos esse momento pela manhã, agora à tarde também temos um novo momento, para mostrar para vocês como nós estamos em relação ao material de educação tecnológica, o que foi feito até agora, o que ainda está sendo feito e o que está planejado para as próximas etapas. Tá? Esse webinar, como eu falei, teve a primeira rodada agora pela manhã, e à tarde, quem não pôde participar, esse é o momento para que vocês eventualmente tirem suas dúvidas. Nós temos um e-mail específico para consultas relativas ao uso desse material, e continuamos aqui empenhados para disponibilizar esse material no portal SESI o mais rápido possível. Enquanto isso, vocês podem acessar na pasta do OneDrive, que foi compartilhada individualmente com cada um de vocês. Tá joia? Então, desejo a todos uma excelente tarde, um excelente evento, e que todos aproveitem o máximo esse momento. Muito obrigada, Rafael. Nesse momento, a gente vai começar, então, agora a apresentar os slides. Então, iniciando, né, essa imagem linda que representa a educação tecnológica do nosso webinar. Pode passar. Bom, então, pessoal, o que vamos fazer nessa formação, né? No primeiro momento, a gente fez as nossas boas-vindas. Nesse segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a idealização desse material, né, do material do programa SESI Educação Tecnológica, a necessidade, o processo de como ele foi elaborado e desenvolvido. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de elaboração. Na prática, a gente vai mostrar como que é esse material, como ele foi estruturado, como foi feito o design dele, e todas as informações pertinentes ao material, para que todo mundo possa compreender como que ele funciona na prática.
Depois teremos a etapa de tirar algumas dúvidas aqui na live mesmo. Então, vai ter alguns momentos específicos, vocês podem ir mandando no chat, que depois o pessoal vai reportando para a gente. E, no final, as considerações finais, que a gente também vai fazer esse encerramento. Lembrando que em um momento a gente vai ter uma pausa para o café, para um momento de esticar a perna, levantar um pouquinho, tá? E também, como eu já disse, tem essa parte das dúvidas. Esse aqui é só umas imagens, que é como se fossem os spoilers, em breve elas aparecerão novamente, e a gente vai explicar exatamente cada uma delas. Pode passar. Então, pessoal, nesse momento, a gente quer pedir a participação de vocês. O que vocês esperam de um material de educação tecnológica? Então, a gente pede, né, por gentileza, que vocês acessem através desse QR Code. Daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês como está ficando, né, a nuvem de palavras. E também daqui a pouco a gente coloca o código para vocês poderem acessar também. Mas quem puder já ir acessando pelo QR Code. Então, a gente pede que, por gentileza, vocês comentem. Pode colocar 4 palavras por vez, tá? Quem quiser, pode ser 1 ou até 4. E depois, se quiser mais, atualiza e comece de novo a colocar mais palavras. Esté vai falando para a gente se o pessoal já está colocando. Vamos lá, atualização. Vou pedir desculpa por algum barulho, mas parece que na hora que a gente resolve aparecer na internet, né, até os OVNIs que estão aparecendo por aí pelo mundo aparecem na janela da nossa casa. Vamos ver aqui se já temos já algumas palavras, mas acho que dá para a gente deixar mais um tempinho aí. Vamos deixar mais um pouquinho, o pessoal ir lendo aqui ainda, com a câmera. É só apontar a câmera, né, para o QR Code, que ele te redireciona. Se eu puder compartilhar, nós já temos aqui algumas palavras. Por gentileza, equipe de Houston. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa nuvem de palavras. Inovação. Criatividade. O material atual. Flexibilidade, uma boa palavra para o material de educação tecnológica. Ele precisa ser flexível. Verdade. Interação. Mão na massa. Programação. Será que esse material tem programação? Esteve Lela. Será? Dinâmico. Será que teremos um material bem dinâmico? Inclusivo. Inclusive, muito boa a palavra. A computação. Olha, aí, ó, surgindo. A computação. Ela é parte importante da educação tecnológica, mas será que só isso? Né? Só isso contempla a educação tecnológica? Recursos, ó, apareceu ali entre as duas palavras maiores. Disrupção. Acho que a grande palavra aqui, né, foi as grandes, vamos pegar 3 aqui. A inovação, criatividade e computação, talvez? A terceira maior? Isso, acredito que sim. Então, vamos ver. Eu quero saber se esse material ele é inovador, se ele é criativo e se trabalha a computação. Isso mesmo. Depois a gente compartilha como ficou, né, a nuvem de palavras completa. A gente agradece a participação de vocês. E a gente vai dando continuidade aqui para a nossa formação e a apresentação dos slides. Então, né, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho para vocês, né, qual foi a necessidade que surgiu, né, para
até a criação desse material. Então, considerando tudo isso, a necessidade, ela veio a partir de propor processos de ensino e aprendizagem adequados às novas tecnologias, integrando as ferramentas que o SESI já tem com os objetivos de aprendizagem. Então, considerando a experiência que o SESI já tem com a robótica, né, como o próprio Rafael já disse, e a elaboração de um sistema de ensino estruturado, né, visando a garantia do conhecimento, para propor a elaboração de um material de apoio, o SESI, então, desenvolveu esse material de apoio com orientações didáticas que guiem professores e alunos no trabalho pedagógico. Então, essa necessidade veio de acordo com essa demanda de relacionar tudo que o SESI já tem, as ferramentas, articular isso com os conhecimentos, junto com a tecnologia. Pode passar. Agora eu vou passar a palavra para a Esté Diniz, que vai dar continuidade na parte do material. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em como esse material está estruturado. Qual foi o processo de elaboração que nossas equipes, né, junto com o Departamento de São Paulo, junto com o Departamento Nacional, como é que foi que a gente pensou esse material? Então, primeiro a gente vai passar pelos documentos norteadores, e aí a gente vai falar um pouquinho do documento conceitual e dos guias de implementação, seguido da planificação. Então, quais foram as habilidades que foram necessárias para que esse material se tornasse um material inovador, se tornasse um material criativo, assim como vocês disseram. E a computação, será que ela está nesse material? A gente vai falar sobre isso também. Atenção aos diferentes contextos. Então, de que forma esse material, ele abarca diferentes realidades, né, da escola que tem uma internet que não é tão legal, ou de uma escola que tem determinado recurso, a outra não tem. Então, de que forma que foi pensado isso para contemplar todos os contextos? A diversidade de autores. Depois a gente vai passar um pouquinho pelo universo de como os autores que compõem esse material, então os autores que escreveram essas atividades, quem eles são, como eles foram divididos, como é que a gente pensou nisso, para que ficasse um material coeso, coerente. E, por último, no nosso processo de elaboração, a gente vai falar de como foi feita a validação, que ela foi feita em 2 etapas. Pode passar, por favor. Então, a carinha aí dos documentos norteadores, nós temos o primeiro, que é o documento conceitual, e os outros 3, volume 1, 2 e 3, que são os guias de implementação. O volume 1, que vai falar sobre as orientações gerais, o 2, que vai falar sobre metodologias ativas, e o 3, que vai falar dos recursos educacionais digitais disponíveis na rede. Pode passar. Vamos falar um pouquinho do documento conceitual? Só um minutinho que travou aqui para mim. Pronto. Começando, então, pelo documento conceitual, ele é um resultado da colaboração entre o Departamento Nacional e os regionais do SESI, especialistas em educação. Esse documento está estruturado em 5 capítulos, que detalham a história da educação e do uso das tecnologias educacionais no SESI, os objetivos do programa, referenciais teóricos e princípios norteadores, além, né, de falar dos eixos orientadores da proposta pedagógica. Por gentileza. Já os guias de implementação, eles têm como propósito orientar o uso desses recursos tecnológicos vinculados às áreas de conhecimento e às metodologias, em especial a abordagem STEAM, que reúne os conhecimentos das áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E no nosso material vocês vão ver que essa abordagem, ela é o carro-chefe da maior parte das atividades. Por gentileza. Para apoiar o desenvolvimento das diversas competências e habilidades, as atividades estarão ancoradas a dimensões, que visam garantir, por meio de orientação conceitual, o desenvolvimento dessas competências, direcionando o uso de metodologias ativas e ferramentas digitais ou não. E são elas. Primeira dimensão. Houston fez suspense aí, hein? Eu ouvi os tambores. Primeira dimensão, design. Essa dimensão estimula a manipulação de material diversificado, a busca, reconhecimento e compreensão dos dispositivos tecnológicos que existem à disposição, bem como a sua aplicação na resolução de problemas. Então, quando a gente olha no nosso material,
a dimensão design, primeira coisa que eu já, vou dar um spoiler, é em relação à cor que ele aparece. Então, como é que eu sei que uma atividade trabalha com design? Porque ele vai trabalhar nessa paleta de azul. Então, sempre que eu olhar meu material lá do professor, meu caderno do professor, ele está lá me mostrando que essa atividade tem essa paleta de azul, é porque essa atividade está ancorada no design. E aí, um exemplo de atividade ancorada no design, por exemplo, é a utilização dos blocos de montar, no caso da nossa fotinho aqui, o Lego. O pensamento computacional, nossa segunda dimensão, ela envolve tanto o raciocínio computacional quanto a linguagem computacional. O raciocínio computacional por tratar das habilidades vinculadas ao pensamento analítico, ao raciocínio lógico e dedutivo, e a resolução de problemas de forma sistêmica, usando dedução e abstração. E a linguagem computacional por abranger o desenvolvimento de habilidades relacionadas à linguagem de programação, a codificação e o uso de algoritmos, a decomposição de programas em partes menores e análise de padrões. E aí, como exemplo, nosso pensamento computacional, a carinha dele é esse degradê de verde, então sempre que a gente olhar na atividade e uma atividade está com esse degradê de verde nas dimensões, significa que ela é ancorada no pensamento computacional, e um exemplo seria aí o Codezer. Letramento digital. Essa dimensão abrange as mídias, o letramento e a inclusão digital, muito importante nos dias atuais. O acesso e o direito digital, a expressão por meio do conteúdo das narrativas digitais, em especial o uso e a segurança das tecnologias digitais. E aí eu deixo uma pergunta, se vocês puderem me responder. Eu sei que tem, um intruso aqui chamado Senhor Delay, então essa resposta vai demorar para chegar para mim, mas eu gostaria de saber de quem está nos assistindo, se o letramento digital, ele só é no meio digital. Eu só consigo protagonizar um letramento digital usando recursos tecnológicos? Gostaria de ouvir. Depois, Houston, puder colocar as respostas para a gente aqui no chat, por gentileza. E, por último, não menos importante, a iniciação científica, nossa quarta dimensão, que visa desenvolver nos estudantes habilidades de raciocínio científico, como observar fenômenos, buscar explicações, exercitar a curiosidade, identificar características e padrões, registrar informações, investigar, questionar, analisar, argumentar e elaborar soluções, muito pautados no ensino por investigação. Eu não falei ali no letramento, a carinha dele são esse degradê de vermelho, então a gente sempre vai ver por esses tons de vermelho, e aqui na iniciação, a carinha dele, sempre que a atividade tiver ali uma presença marcante da iniciação, ela vai estar apontada com essa carinha dos degradês de amarelo. No caso aqui, a gente está usando o LabDisc como exemplo de uma atividade de iniciação científica. As dimensões são amparadas por meio de habilidades que foram, após estudos, equiparadas por 4 documentos fundamentais. O Programa SESI Educação Tecnológica, BNCC da Computação, que acabou de ser homologada, BNCC por modalidade ano e SESI Educação por modalidade ano. Então, se vocês observarem aqui no nosso slide, nós temos o exemplo de uma equiparação de habilidades da educação infantil 4 anos, na dimensão do pensamento computacional, onde uma ancora a outra, em diferentes documentos. Então, pode voltar ali, por favor? Obrigada, Houston. Quando nós sabemos qual habilidade está relacionada com a proposta, nosso olhar de aprendizagem e avaliação se tornam mais focais, direcionando a avaliação para as habilidades em questão. Por isso, além das habilidades, há no caderno do professor os descritores avaliativos, que estão sempre de acordo com essas habilidades esperadas em cada atividade. Então, sempre que a gente estiver ali no caderno do professor, inicialmente, as habilidades, lá no final do caderno, vão ter também os descritores avaliativos para nortear como é feita essa avaliação ao longo do processo. Pode passar. Houston, temos alguma resposta? Se você estiver lendo e puder entrar aqui e falar, por gentileza.
tem ainda os comentários. Ainda não? Tá, o pessoal tá tímido, tô achando o pessoal tímido nessa live. Então, atenção aos diferentes contextos. Então, o que o nosso material levou em consideração? Atividades que são plugadas e desplugadas, a possibilidade do uso digital ou impresso. Então, as atividades, a gente vai mostrar mais adiante, mas elas estarão no portal, e lá no portal, por conta, né, da diagramação que ela foi feita, há a possibilidade do seu departamento de imprimir essas atividades. A gente pensa, por exemplo, na educação infantil, que tem que ter esse contato de espaço, né, essa coisa do riscar. Então, essas atividades têm a possibilidade também de serem impressas. O uso de recursos tecnológicos ou recicláveis. A minha escola, a internet não é tão legal. Então, será que eu nunca vou poder fazer uma atividade de letramento digital, porque a minha internet não é tão legal? Ou, não, aqui a gente não tem blocos de montar. Será que eu nunca vou poder fazer uma atividade de design por conta disso? Não, as atividades, elas foram pensadas para que tenham possibilidades além daquela principal que o autor sugeriu na sua atividade. E a autonomia do professor na escolha da atividade. Então, o professor, por mais que tenha um caderno de atividades, essas atividades não precisam ser sequenciais. Então, o professor não precisa seguir da 1, 2, 3, 4. Tem uma exceção que eu vou falar adiante, mas, em linhas gerais, não é preciso se seguir, né, uma linha de... Desculpa, alguém falou aqui que... Houston, eu acho que está fechado o chat no YouTube. Se vocês puderem, por gentileza, verificar. Então, não precisa a gente seguir uma linha, né? Eu vou pegar meu conteúdo, então, por exemplo, eu sou uma professora de ciências, que eu quero trabalhar com seres vivos, e aí eu vou lá nos cadernos, né? Os cadernos vão estar divididos por atividades, e através do nome da atividade, ou se eu tiver mais tempo, eu posso entrar na atividade, e aí eu exploro essa atividade que tem a ver com aquele conteúdo que eu desejo trabalhar. Então, eu vou conciliar a atividade com o meu conteúdo, no caso de eu ser um professor de ciências. Está aberto, tudo bem. E sobre os autores, inicialmente nós tínhamos um universo de 52 autores, e aí a gente colocou aqui um gráfico inicial de como eles estavam divididos por área. A maior parte deles era de ciências da natureza, seguidos, né, da tecnologia, e aí o que a gente foi observando? Peraí, as ciências humanas, ela precisa, né, ser contemplada aqui também, a gente precisa de mais autores da pedagogia aparecendo aqui. Então, ao longo desse processo, a gente foi convocando um outro nicho de autores, para contemplar essas áreas que inicialmente estavam aparecendo em menor quantidade. 3 autores por ano, então, cada ano, o chamamento solicitou que 3 autores produzissem atividades para aquele determinado ano, e cada autor, né, colocou ali, quando ele foi se inscrever, ele colocou para quais anos ele gostaria de escrever atividades que tinha relação com a sua formação. Então, os autores foram divididos também por segmentos. Então, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, agora a gente está num momento em que os autores, eles estão em áreas mais amplas do que esse gráfico inicial, e contemplando, obviamente, o professor de geografia que queira trabalhar com educação tecnológica, ou um professor de história, de arte, enfim, qualquer uma das disciplinas. A validação, como é que a gente está fazendo essa parte da validação desse material? Então, a primeira revisão, ela acontece em São Paulo, e aí a gente passa por uma revisão técnica, crítica e linguística desse material. E a gente vai olhar ali se realmente essa atividade ela é atual, se ela tem pertinência, se ela está bem escrita, se ela não foi copiada de algum lugar, porque isso é importante no material inovador. Então, tudo isso a gente olha nessa primeira revisão. E aí, passa por uma segunda validação, lá no Departamento Nacional. E aí, essa validação ela é feita por especialistas das 4 dimensões, então, pessoas que são especialistas no pensamento computacional, no design, no letramento, na iniciação, e também passa por uma validação pedagógica. Então, pessoas voltadas para esse olhar de intencionalidade vão avaliar também as nossas atividades, antes de elas serem liberadas para diagramação. Pode parar nesse slide aqui mesmo da validação. Nós vamos fazer aqui Esther. Vem, Esther. Venha. Estou aqui. Bom, pessoal, então, antes da pausa para o café, a gente quer proporcionar aqui um momento de reflexão e de interação entre todos, tá? O que nós pedimos aqui para vocês agora?
com base nessa parte, nesse primeiro momento que foi apresentado para vocês, a gente queria saber de vocês qual é o papel do professor, então, nessa atuação, né? Como que o professor pode colaborar e como ele pode utilizar esse material? A gente queria pedir para que vocês contribuam no chat, por gentileza. Então, o papel do professor no material, neste programa. Quer falar alguma coisa, Steadnice? Acho que não. Vamos ver que Houston manda para a gente aqui. Vamos esperar o delay um pouquinho. Vamos esperar o senhor Delay. O senhor Delay tem 30 anos a mais que nós, por isso que demora tanto. Vamos aguardar ele participar aqui conosco. O pessoal também quiser falar para a gente no chat de onde são, né? De qual departamento vocês estão assistindo. Eu sei que para esse horário deve ter pessoas do Acre, por conta do fuso horário, né? Então, o pessoal quiser também dar um alô de onde fala, parece, né, o programa da Xuxa, de onde estou falando. Por enquanto, sem comentários. Vamos aguardar. E aí, pessoal, qual será, né? Qual é o papel do professor? Se tiver gestores também, fiquem à vontade para comentar o papel de vocês, que é tão importante quanto, né? Também o dos professores. E é importante também a gente enxergar esse papel, né? Nós, enquanto educadores. Se fica uma visão turva das coisas, isso acaba no meio do caminho sendo complicado e o material não se torna significativo. Então, é importante, desde que a gente, né, seja apresentado para ele, que a gente tenha essa clareza de qual que é o nosso papel perante ele, né? Será que nós somos só transmissores, a gente vai pegar esse material e vai mandar o aluno reproduzir? Será que isso é um material inovador, né? Ou nós vamos pegar esse material e a gente vai construir junto com o aluno? Qual que é a nossa visão, assim? Chegou um comentário aqui, né? Mediador, orientador da aprendizagem. Exatamente. Mediador, uma palavra interessante. Será que existe um limite da mediação? Vamos entrar no debate filosófico aqui, Vilela, enquanto a gente aguarda as respostas. Será que existe um limite para a mediação? Será? Queria até fazer um comentário aqui que eu acho bacana a gente dizer, né, que aqui o professor vai assumir realmente o papel de mediador, até porque essa geração a gente chama de nativos digitais, e eles têm uma facilidade gigantesca com a tecnologia, né? E o que eu costumo sempre dizer para o professor é não se sentir intimidado por não ter tanta habilidade com a tecnologia, porque, na verdade, o que você vai fazer é mediar como usar essa tecnologia a favor do aprendizado, né? Então, não é ser expert na tecnologia, sim mediar o processo para que os alunos realmente consigam enxergar como a tecnologia vai ajudá-lo no processo de aprendizagem, como utilizar a tecnologia da melhor forma. Perfeito, até porque a construção ela tem que partir do aluno, né? Essa iniciativa, a criatividade. Então, se o professor ele não fornece esse ambiente favorável, né, a aprendizagem ela não se constrói dessa forma, né? Ela se constrói mais uma forma mecanizada, né, em blocos, é uma coisa mais não significativa. Temos mais respostas aqui, ó. O papel do professor seria de mediação das propostas do material. Gabriel Olavo colocou, o papel dos professores seria de mediação das propostas do material com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes no processo educacional. Muito legal. Com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes. Alguns aparecem o nome para a gente aqui, gente, outros não. Então, desculpa os que a gente não estiver falando o nome. Matheus Barbosa, papel da mediação entre o material e o universo do aluno. O Rubens Souza colocou para a gente o mediador e oportunizar o protagonismo sempre do aluno. Muito importante. Isso mesmo, muito bom. Vou ler aqui o do Isaac agora. O papel do professor é orientar, apresentar o conteúdo, levar o aluno a entender o que está sendo passado. E ele complementou, né, que então será um desafio tanto para nós quanto para os alunos, ou seja, construir junto o conhecimento. Ótima reflexão.
Dá um oi para o pessoal do Piauí. Oi, pessoal do Piauí. Em breve, alguns de nós estaremos aí, hein? Eu não lembro se sou eu, mas eu gostaria muito que fosse, porque é uma terra muito bonita. Bom, a Aline aqui também disse que o papel do professor é ser mediador do processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que o aluno é o centro de tudo, buscando assim, cada vez mais, desenvolver a autonomia dos alunos. Quer ler o próximo, Esther? Gardênia Figueira, o papel do professor é essencial para que haja uma articulação na melhoria da aprendizagem, bem como no fortalecimento da educação voltada para a atualidade em prol de um ensino para o futuro. Muito bom. Ótimas reflexões que vocês tiveram. Agradecemos, né, desde já a participação aí, a contribuição no chat. Eu gostaria de saber se tem... Esté, eu gostaria de saber... Até eu estou confundindo o seu próprio apelido, né? Eu sou Esté, você é Teté. Esté, Teté. Esté, Teté. Beleza. Eu gostaria de saber se não tem nenhum gestor, um coordenador que pudesse opinar, algum diretor que está nos assistindo nesse momento. A gente gostaria de saber. Mesmo que não fosse nesse momento, depois que a gente voltar, né, no nosso break... Gostaria de saber o que os gestores também estão pensando desse material, qual é o papel da escola em relação a esse novo material de educação tecnológica. É muito importante, né, eles também, como um papel fundamental, né, para a efetividade desse material. Muito bem, então vamos para o próximo slide. E aí, pessoal, a gente chega, então, no momento para a pausa, né, para o café, vamos dar um tempinho de 10 minutos, tá bom? Então, 16h45 a gente retorna aqui para a gente continuar a parte prática mesmo, para vocês verem todo o material, toda a estruturação dele. Obrigada até aqui. Bom, pessoal, então agora a gente vai voltando aqui. Tivemos mais alguns comentários super relevantes, então nós vamos ler aqui para vocês, né, a interação de vocês é muito importante, então, vou ler aqui mais alguns. O professor não é detentor de conhecimento, ele é o guia ao conhecimento, ele leva o aluno a entender o que está sendo passado. A Tércia Lima disse que o professor deve abraçar os recursos tecnológicos, utilizando-os em benefício de seus alunos. Uma reflexão sobre a gestão, né, começando, na verdade, com o professor e depois vem um pouquinho sobre a gestão. O professor, diante das novas tecnologias educacionais, deve buscar a quebra de paradigma e abraçar os avanços tecnológicos importantes para a construção coletiva. Eu acho que era mais embaixo. É o da gestão mesmo aqui, desculpa, gente. É o da gestão isso mesmo. A gestão da escola consiste em ser atualizada com essa conexão das diretrizes de educação tecnológica, assim como estimular o envolvimento das pessoas para que haja uma transformação em sua equipe, dando suporte com formação e investimento para que todos possam trabalhar com autonomia e recursos adequados. Quer falar alguma coisa, Stednis, Kátia? Eu vou aproveitar que a gente não voltou ainda com a nossa pauta, eu vou fazer uma de Xuxa aqui, eu posso? Pode. Ser a Xuxa? Porque eu pedi o beijo dos baixinhos, né, e os baixinhos mandaram os beijos, então só para a gente não esquecer, não passar em branco, pode ser? Rapidinho aqui. Pessoal, SESI Maracanã, muito incrível, eu fui até o Maracanã, se ficar do lado do Maracanã, eu vou ficar muito chateada, porque eu fui até lá e não vi o SESI lá. Pessoal do Rio, SESI Tijuca, aqui na nossa live, tem a galera de Tocantins, tem a galera do Piauí, Rio Grande do Norte está aqui na live também, assim como o Rio Grande do Sul também está aqui, deixa eu ver aqui, para não me repetir, conseguir ir rápido, né? Roraima, está aqui também, Roraima. E eu vi aqui em cima, cadê para não me perder, pessoal, Roraima, acho que esse foi o último que eu vi. O Acre, o pessoal do Acre está aqui com a gente nessa live, que legal. Sejam todos muito bem-vindos, e desculpa, eu espero não ter esquecido nenhum estado, mas que todos sejam muito bem-vindos. Podemos dar seguimento aqui? Sim, então agora você vai explicar um pouquinho, contextualizando aí as seções do material, e depois a Kátia vai continuar com a proposta.
Vamos lá. Então, vamos a fundo conhecer o nosso novo material do programa SESI Educação Tecnológica. Primeira coisa que nós vamos identificar esse material é composto por sessões. Cada uma das sessões tem um objetivo, mas em linhas gerais, essas sessões vão tratar ou de conceitos, novas palavras, apresentar novos personagens àquela atividade. Então, por exemplo, estou falando de uma atividade sobre... Eu vou dar um spoiler, desculpa, Kátia. Eu sei que você vai falar sobre isso, mas eu preciso usar esse exemplo. A gente vai falar sobre mulheres na ciência. Quem são essas mulheres? Onde elas estão, né? Como diz o Globo Repórter, o que comem, né? O que respiram, onde estão essas mulheres? Faltou dar oi para Paraíba e para Sergipe, pessoal de Paraíba e pessoal de Sergipe. Eu estou naquela oração forte que em breve estarei aí, em algum desses estados, se Deus quiser, para conhecer vocês pessoalmente. Então, continuando aqui, nossa sessão, Goiás também, eita, o Brasil todo. Goiás chegou agora, revolucionou, Goiás chegou. Então, um beijo também, pessoal de Goiás. O Brasil todo está aqui assistindo a gente. Só faltou São Paulo. Não entendi. São Paulo não está na live. Como assim? Já aparece aí alguém de São Paulo. Então, as sessões, elas foram pensadas... na educação infantil, elas foram pensadas com aquele vamos aprender brincando, tão essencial para essa faixa, né, para essa etapa. Então, muitas sessões vão vir com... Reparem nos logos, né, que os logos de cada sessão, eles são delicados, eles são criativos, eles têm essa questão da brincadeira. Então, ali na sessão Vem Brincar Comigo, parece, né, me lembrem o nome disso, gente, como é que chama isso? Catavento. Catavento, exatamente. Muito obrigada, Kátia. Eu ia ficar aqui, assim, né? Até semana que vem fazendo isso aqui comigo. Catavento, né? Para simbolizar a brincadeira, que é o que vai falar dessa sessão. Mas não só isso, né? Essa sessão do Vem Brincar Comigo, ela também vai explorar o Mão na Massa, por exemplo. A sessão Criando e Recriando, o nome dela já dá algum indício para a gente também. Mas, principalmente, eu queria falar aqui, nós vamos apresentar essas sessões com a Kátia em breve, mas da sessão STEAM. Então, a gente falou lá no comecinho que esse material, ele tem uma abordagem basicamente influenciada pelo STEAM, e o STEAM, ele vai aparecer nesse material não nitidamente conectado a 5 áreas. Então, por exemplo, eu vou olhar uma atividade, pode ser que eu não enxergue claramente essas 5 áreas nessa atividade, mas de alguma forma ela vai estar embutida ali, com umas mais ressaltadas do que as outras, e a gente vai perceber no layout desse material como é que a gente sabe disso. Como é que a gente sabe se essa atividade, ela contempla o S da ciência, ou ela contempla o A da arte. Então, isso vai vir também sinalizado na questão do layout desse material. Algumas sessões vão aparecer com maior frequência do que outras nas atividades. A STEAM, por exemplo, ela vai aparecer em todas as atividades. E também, algumas sessões irão aparecer em determinada etapa, e em outra etapa nós teremos novas sessões, que é o que a gente vai apresentar aqui em seguida. Pode passar. Vamos começar falando dos piquituchos, né, os pequenininhos da educação infantil. Agora a gente vai conhecer a carinha desse material. Então, como é que esse material foi pensado em relação à sua diagramação? As suas cores, as suas formas, as seções que estão presentes nessa etapa. Então, na educação infantil, a cor predominante do nosso material é esse tom de amarelo, que vai aparecer. Então, quando eu for lá escolher lá no portal SESI a educação infantil, que bate, inclusive, de encontro com as cores do portal, nós vamos ver que a atividade da educação infantil, a capinha dela sempre vai ter esse amarelo. Ah, mas Stephanie, eu estou vendo azul, vermelho, tal, dentro do material, como assim? Realmente, as nossas outras cores, né, que são as cores da nossa paleta aqui do slide, que é as cores do portal, elas vão aparecer, só que a cor que predomina no material da educação infantil é esse tom de amarelo. E agora nós vamos olhar ali as dimensões. Então, lembra lá que a gente falou, volta, Houston, por favor. Lembra lá no começo que a gente falou sobre as 4 dimensões? Essa atividade aqui, ó, ateliê de pinturas, o que é esse número 1 na frente dele? É a posição que ele está no caderno de atividades. Significa que eu preciso seguir
esse caderno, né, em ordem numérica, 1, 2, 3, não significa. Eu posso olhar essa atividade de ateliê de pinturas e ela cabe para aquele momento da minha aula, como a quarta atividade desse caderno é a que cabe para o momento daquela minha aula. Então, eu tenho essa flexibilidade de escolher a atividade, tá? Então, esse número é mais para uma organização da diagramação desse material. Essa atividade do ateliê de pinturas, ela está ali pautada em 2 dimensões, a iniciação científica e o design. Então, se eu sou uma professora de ciências, né, eu estou fazendo uma oficina de educação infantil, eu vou procurar por uma atividade ali que me contemple em relação ao que eu espero. Então, eu bato o olho ali, opa, essa atividade tem iniciação científica e vai ter alguma coisinha ali de design, né, de construção, de criação. Me interessa. E aí a gente vai ver aqui, ao longo das páginas do caderno do professor, né, o caderno de orientação didáticas, a gente consegue saber o que é que o autor quis dizer, como é que ele pensou. Claro, a gente tem flexibilidade, inclusive, para andar entre as atividades. Eu escolhi essa atividade de ateliê de pinturas, mas no meu tempo eu só posso fazer a atividade, né, no caderno de atividade, eu só posso fazer o exercício 1 e o 2. Eu não consigo fazer o resto porque eu não tenho tempo. Eu vou fazer o 3 e o 4 depois. Tem total flexibilidade em relação a isso também. Tá? Essas são as sessões que compõem o material da educação infantil e ele foi pensado para 4 e 5 anos. Próximo. Anos iniciais, não vou gerar polêmica, tá? Esse azul é azul claro, então vamos chamar ele de azul claro. Nos anos iniciais, a gente tem essa corzinha de azul, porque tem distinção, né, do que você está vendo na tela do computador, da cor que foi pensada, então é um azul mais claro. Ali também representando que posição ele está no caderno. Essa atividade chama Que Bagunça de Letras é Essa? A capinha já me dá um sinal do que a atividade pode vir falar para mim. O título já me dá um indício do que a atividade pode falar, então eu posso me guiar pelo título da atividade, e na hora que eu abro esse caderno, eu vejo que ele está ali embasado, principalmente no letramento digital, olhem ali as barrinhas, né, dos degradês do vermelho contempladas, e também tem ali, né, um fundinho do pensamento computacional também nessa atividade. Então, em algum momento, isso também tem que aparecer ao longo das atividades, tá? As habilidades estão ali propostas, né, do programa SESI Educação Tecnológica, quais são as habilidades trabalhadas em cada uma das atividades, e percebam que as sessões, algumas não aparecem mais aqui nos anos iniciais, novas sessões apareceram, como, por exemplo, Faça Você Mesmo, o Codificando, porque a gente pensou que essas sessões, nesse formato, elas contemplam mais essa etapa. Porém, sessões continuam aparecendo, como é o caso do STEAM ali. Ela está ali e ela vai aparecer em todas as etapas. Pode passar. Anos finais. Esse azul, que eu bati o martelo que ele chama azul petróleo, então esse azul, e a atividade, por exemplo, Mulheres na Ciência, também está na posição 1 no caderno de atividades. Significa que eu preciso começar por ela? Não, não significa. Eu posso começar por qualquer outra atividade do caderno, tá? Quais são as dimensões que essa atividade vai trabalhar? Por exemplo, aqui nós temos 3 dimensões, mas uma principal que é o eixo norteador dela, que é o letramento digital. Então, quando a gente olha as dimensões, a gente já consegue ter uma análise do que essa atividade vai propor. Se essa é a minha intenção, né, a minha intenção pedagógica, enquanto professora, a minha intenção pedagógica, opa, é aqui mesmo que eu vou navegar, é por essa atividade. Ou, não, peraí, eu queria uma coisa mais voltada para o pensamento computacional. Nessa atividade, provavelmente, eu não vou achar aquilo que eu estou procurando. Mas, no restante do caderno, com certeza, eu vou encontrar uma atividade focada em pensamento computacional. Aqui é o letramento, o design, e vai ter, né, a Kátia vai apresentar essa atividade para a gente, bem bonitinho, bem explicadinho, que vai ter ali um cheirinho da iniciação, ou seja, em algum momento, esse autor pensou que o professor pode propor uma pesquisa, pode propor uma reflexão, ou levantar hipóteses sobre alguma coisa, então, em algum momento, essa iniciação também vai aparecer ali. Ela é a dimensão norteadora? Não, ela não é. A dimensão norteadora é o letramento, mas ela também pode aparecer em alguns exercícios. E as habilidades também que estão contempladas nesse caderno. As sessões, ali, ó, o STEAM, de novo,
né, o SHIN, a gente já deixou isso claro, que ele é uma seção que ele vai aparecer em todas as atividades de todas as etapas. E o que aparece de diferente nesse caderno é uma seção dedicada à língua inglesa. Então, com atividades que poderão estar na sua totalidade, atividades que eu digo, né, um exercício, que poderá estar na sua totalidade na língua inglesa ou algo que esteja na língua portuguesa que peça ao aluno que desenvolva na língua inglesa, ok? Pode passar. Falta um, por favor, Houston. Ensino médio. E aí, nós escolhemos, né, um caderno com uma atividade, uma imagem hiperatual, todo mundo falando aí do chat GPT. Claro, por que não colocar no caderno, né, uma imagem IA. Essa atividade chama Gerando Imagens com IA. Confesso, se um leão desse aparecesse na minha frente, não sei o que eu faria, mas enfim, né, ele é bem bonitinho. O que é esse 1 entre parênteses? Ó, a gente tem esse 1 maior, que é a posição dele no caderno, e tem um 1 entre parênteses. Ele vai mostrar para a gente que essa atividade, ela pode ter outras partes. Então, o autor pensou essa atividade por conta de tempo, por conta de deslocamento ou recurso, ou de precisar ir numa sala em uma parte e em outra sala na outra parte. Então, o autor pensou que essa atividade precisaria ser dividida. Então, a gente pode ter atividades que estarão parte 1, parte 2, ou até mesmo parte 1, 2, 3 e 4. Então, esse númerozinho representa caso essa atividade tenha divisões de partes, e essa atividade está integralmente sustentada no letramento digital. As seções aparecem aí, seções que vão aparecer com maior frequência do que outras, e também, assim como os anos finais, a seção da língua dedicada à língua inglesa também aparece no ensino médio. O que a gente tem de diferente aqui no ensino médio? Esse caderno que a gente está vendo, ele é um caderno destinado ao primeiro e ao segundo médio. Por quê? Porque o terceiro médio, nós pensamos em um caderno diferenciado, que é um sprint de inovação. Então, nesse sprint, existe ali a proposta de um tema base, que no caso do nosso caderno é sustentabilidade, mas também de um corpo de passo a passo sem um tema, para que o professor possa desenvolver o seu sprint com o tema que ele quiser. Então, o professor é um sprint de 20 horas, que aí o professor, a gente sabe, né, da carga horária, então ele vai conseguir encaixar isso como um projeto. Tem escolas que fazem também aqueles trabalhos, não vou dizer de conclusão de curso, mas aqueles trabalhos, né, de desenvolvimento no final do ano, então a gente pode trabalhar com esse sprint dentro desse aspecto, e aí a gente tem a sugestão de uma atividade que já está com um tema e uma atividade aberta que o professor pode usar o tema do seu cotidiano, o tema que mais se adeque à realidade dele, ok? Isso no terceiro médio. Depois manda um oi para Santa Catarina e Pernambuco. E temos representantes aqui de São Paulo. Amém, Senhor? Não estamos sozinhos, meninas. São Paulo chegou aqui. Próximo slide, por favor. Kátia, passo a palavra para você. Bom, pessoal, então agora vamos ver como fica tudo isso na prática, né? Vamos entender como esse material vai ser aplicado aí no dia a dia. Como vocês vão conseguir utilizar esse material dentro da proposta de vocês. Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês, primeiro, o material do aluno, para vocês terem essa visualização, né, de como o aluno receber esse material. E, então, depois eu vou compartilhar a parte do material do professor, explicando como é o encaminhamento didático, tudo dentro dessa proposta, dessa aula que chama Mulheres na Ciência, que é um primor de atividade, uma graça. E deixa eu só aplicar uma porção da tela, porque vocês vão visualizarem melhor. Já estão vendo? Sim. Então, essa atividade, Mulheres na Ciência, é uma atividade que foi elaborada, né, para o 8º ano do ensino fundamental. Esse aqui é o caderno do aluno, então ele tem essa capa maravilhosa, né, que traz uma cientista da NASA. E aí a primeira proposta, né, a primeira sessão é a sessão STEAM, lembrando, né, como a Esther disse lá para vocês,
que essa sessão é onde serão trabalhadas, né, as áreas do STEAM, não necessariamente todas, mas aqui a gente vê destacadas as letras das áreas que são trabalhadas nessa sessão. Então, aqui o S de Ciências e o T de Tecnologia. E aí vocês vão poder perceber como que foi, né, como elas se integram aqui dentro dessa sessão. Então, o aluno vai ver essa proposta, que nessa atividade ele será um jornalista que vai escrever uma matéria sobre cientistas, né, e sobre o desenvolvimento científico para um jornal digital. Ok? A gente vai ver a questão do letramento digital. E aí, antes de começar essa matéria, vem toda uma parte, né, uma contextualização, uma sensibilização e uma reflexão, né, sobre cientistas que ele já conhece, famosos e reconhecidos. Então, nesse momento, né, o professor trabalha a questão, primeiro, da reflexão, né, pedindo que os alunos façam um registro da imagem, né, do que eles imaginam ali quando pensam em cientistas, e depois façam uma busca na internet, para entender também o que retorna essa busca, né, de cientistas famosos. Tudo isso para gerar uma reflexão, né, que vai inicializar, então, essa atividade. Eles vão perceber que já existe um estereótipo, que a maioria dos cientistas, eles mesmos desenham, né, cientistas na figura masculina, e na busca também aparece isso. E aí gera essa contextualização e essa reflexão, né? Mas quais são as cientistas mulheres que vocês conhecem ou estudaram? E então gera assim esse gatilho para busca, né, para pesquisa sobre as mulheres na ciência. E aí, dentro do material do aluno, já traz algumas perguntas norteadoras, e depois, nesse box aqui, uma indicação do que é a estrutura de uma notícia, para que eles compreendam como devem escrever essa notícia. Eu vou passar aqui brevemente, porque depois, lá no encaminhamento didático, no material do professor, vocês vão conseguir compreender melhor como trabalhar tudo isso. Então, isso aqui ainda lembrando que é o material do aluno. E ele vai ter também, né, a sessão para ampliar saberes, que é uma sessãozinha onde sempre vai ter uma curiosidade, um conhecimento a mais sobre o tema que está sendo trabalhado na atividade. Nesse caso, esse box traz ali a história de Inês da Silveira, uma cientista brasileira, renomada, né, médica, que liderou estudos na área da psiquiatria. E eles vão ter acesso aí dois links de acesso, né, tanto do filme quanto da trajetória dela. E depois, em seguida, vem essa sessão Sociedade em Ação. Então, aqui para o aluno, ele vem como uma proposta de uma entrevista essa classe, com uma mulher de destaque em sua carreira profissional. E aí tem algum encaminhamento aqui também, né, as perguntas para que ele faça a entrevista. Logo em seguida vem a sessão Meu Repertório. Então, essa sessão ela é utilizada para trabalhar, né, palavras que talvez os alunos não tenham conhecimento e que possam agregar algo à atividade. Nesse caso, a autora trouxe ferramentas que eles vão utilizar para o desenvolvimento da coluna, do jornal, né? Então, ela trouxe o Canva, explicando, né, que é uma plataforma de design gráfico. Ela já vai dando o subsídio para que eles entrem ali na seção do Faça Você Mesmo, com algumas ferramentas já em mente. E trouxe o SharePoint, né, que pode ser utilizado para criar o site. Eles podem também criar esse jornal em formato de site. Então, a seção Meu Repertório traz essas duas ferramentas, e aí entra na seção Faça Você Mesmo, que é a criação do jornal de fato, né? Então, primeiro com toda a contextualização, a reflexão que eles fizeram sobre o assunto, né? E todo o conhecimento que eles adquiriram, e com essas novas ferramentas que foram apresentadas, ou que eles vão aprofundar o conhecimento, eles vão, então, produzir, né, essa matéria para compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Vão falar sobre as mulheres na ciência. Então, esse aqui é o material do aluno. Acho que só por aqui já dá para eu acho muito bacana já a proposta por aqui, mas aí vamos destrinchar como que vem esse material para vocês, né, o material do professor. Então, mesma capa lá, né, como a Esté já explicou também, o número 1 sinaliza que é a primeira atividade que vai ter lá nesse caderno do 8º ano,
mas não necessariamente segue, né, essa linha sequencial, as atividades vocês podem escolher as que vocês vão aplicar. E aí, logo na primeira página, a gente já tem aqui, então, a descrição, né, de quais são as dimensões que são trabalhadas nessa atividade e quais as habilidades do programa SESI de Educação Tecnológica são contempladas. Então, a gente tem aqui mais forte a dimensão do letramento digital, né, com o desenvolvimento das habilidades. Já lembrando, gente, que as cores, né, elas são, assim, um elemento visual muito importante no nosso material. Então, tudo que está aqui em vermelhinho é letramento digital, você viu o destaque maior letramento digital, e aí as habilidades também seguem no mesmo padrão de cores. Então, as habilidades com relação ao letramento digital são essas em vermelho. Depois a gente trabalha o design não tão profundamente, mas também trabalha as habilidades de design e um pouquinho de iniciação científica. Essa atividade não contempla a dimensão do pensamento computacional, então não tem aqui a corzinha do azul petróleo da Esté. Não, é azul petróleo, que cor? Não, gente, pensamento computacional é que cor, gente? Me dá uma salva. Esse é Tiffany. Esse é Tiffany. É verde, é verde. É verde, pensamento pensamento é verde, isso. É verde. Eu quero dar palpite com as cores, gente, eu sou a pior pessoa do planeta para dar palpite com cor. Até o final da formação, a gente vai estar craque nas cores. Então, com relação ao letramento digital, né, a gente tem aqui, 6 habilidades que são contempladas. Eu vou ler 2 aqui, que eu acho que são os que são mais destacados nessa atividade, né, de letramento digital. Selecionar informações consideradas éticas para elaboração de conteúdo, né, elaborar conteúdos digitais, individuais ou coletivos, de acordo com o recurso selecionado para ser compartilhado. Isso eles vão, né, vocês vão conseguir perceber essa habilidade sendo desenvolvida aí no decorrer da atividade claramente. Na dimensão do design, a gente tem aqui, explicar a situação e possíveis melhorias, soluções e aplicações, selecionar informações relevantes para resolver o desafio, compreender a situação levando em consideração seus aspectos sociais, econômicos, ambientais, políticos, etc. Então, é a questão do compreender o contexto, né, aquela primeira reflexão feita através das pesquisas, feita através da própria interiorização do que eles entendem por cientistas, né. E depois, a questão da iniciação científica, escolher diferentes fontes de informação sobre um tema específico, selecionar fontes que expressem autenticidade e veracidade nas informações associadas ao tema. Então, são essas habilidades que vocês vão buscar desenvolver através dessa atividade no decorrer, né, da aplicação. E aí, logo em seguida, a gente tem aqui os encaminhamentos didáticos. Eu digo que os encaminhamentos didáticos são um spoiler, né, um resumão da atividade, onde vocês vão conseguir entender melhor o que é trabalhado e como será trabalhado esse conteúdo. Então, se de repente, né, vocês estão lá buscando, né, uma atividade que vai trabalhar a parte do letramento digital, mas será que esse conteúdo vai ser bacana para mim? E aí dá uma olhadinha aqui no encaminhamento didático, que vai ter a descrição, né, do que é a atividade, como trabalhar e tudo mais. Aqui já fala, né, que dá para sugerir um debate a partir do trabalho integrado com história e geografia. Então, aqui já é, né, uma indicação de como trabalhar essa transversalidade com outras matérias e a possibilidade de também trabalhar a matemática através dos dados que no próprio material vocês vão ver que já vem os dados com relação às mulheres na ciência. Tem aqui o local indicado, e aqui também a gente pode perceber que ela é pensada em vários contextos, né? Então, essa atividade pode ser realizada em sala de aula, laboratório de informática ou tecnologia, ou ao ar livre, a depender do seu direcionamento para jornal digital ou físico. Então, não necessariamente, mesmo trabalhando o letramento digital, vocês precisam trabalhar a questão do jornal digital. Às vezes, se a escola não tiver o acesso no laboratório de informática e vocês quiserem trabalhar com jornal físico, também é possível, desde que se trabalhe em que formato vocês vão fazer isso, como vocês vão conseguir compartilhar isso depois com outras pessoas através das mídias, né, e tudo mais. Então, desde que seja pensada dessa forma, não tem problema se for trabalhado o jornal físico.
o tempo total da realização da atividade de 100 minutos e como esses minutos são distribuídos. É uma estimativa aqui, né? Na sessão STEAM vocês vão utilizar mais ou menos 20 minutos, meu repertório 10 minutos, para ampliar saberes 10 minutos, sociedade em ação 10 minutos, e o faça você mesmo, que é a construção do jornal em si, 50 minutos. Aqui também a gente já tem alguns recursos, né, recursos do portal SESI de Educação, tanto para o planejamento, como uma leitura complementar, para dar o subsídio aí para vocês aplicarem a aula. No final do material também vamos ter mais recursos, eu vou chegar lá aí. Aí vocês vão perceber que no material do professor tem todo o direcionamento de cada sessão. Então, aqui no box vocês conseguem visualizar, né, como está a sessão STEAM lá no material do aluno, né, a proposta do material do aluno, e aí no encaminhamento, como vocês podem trabalhar isso. Então, aqui, né, tem a questão, né, de sugerir a conversa, a conversa inicial e depois a questão da pesquisa com relação a mulheres na ciência. Depois a gente vai passar o videozinho também da aula piloto, que o professor trabalhou isso de uma maneira muito bacana, integrada com história e língua portuguesa. Então, pediu que previamente os alunos assistissem o filme Estrelas Além do Tempo, né? Até a personagem da capa da atividade é uma cientista da NASA que conta a história dela dentro desse filme. Ele está aqui nos recursos do material. E aí, com essa contextualização em história, o professor, então, trabalhou toda essa parte do letramento digital na construção do jornal, com também a ajuda do professor de português. Então, aqui vocês têm todo um encaminhamento de como isso pode ser feito, né, da transversalidade, como vocês podem trabalhar isso, e também é flexível, é um material que vocês podem trazer mais informações, é um material que vocês podem com toda a autonomia dentro dele para trazer coisas novas e trabalhar de outras formas também. Aqui também sugere a questão da integração com matemática. Então, como eu disse para vocês, né, traz aqui alguns dados, um levantamento já sobre as mulheres na educação superior e depois, né, afunilando aí com relação às áreas, né, de ciências, de tecnologia, e mostra bem a diferença, né, da participação feminina com relação à participação masculina. E aí você pode propor, né, nesse estudo de alguns anos atrás, atualmente, enfim, inúmeras possibilidades que vocês podem trabalhar aqui pensando em ciência e tecnologia na seção STEAM. E aí, a partir de toda essa pesquisa, todo esse conhecimento, então entra a proposta ali da construção do jornal, né? E aí, aqui nessa parte, tem um box onde eles vão entender, né, como é essa outra proposta de mostrar a entrevista, né, com a Nilma Lino Gomes, o avanço das mulheres negras nas ciências. Então, outras informações relevantes que eles também podem tomar como apoio, como exemplo, na hora de fazer a atividade deles. Logo em seguida vem a seção Sociedade em Ação. Então, nessa é aquela questão da entrevista, essa classe, né? E aí abre outras possibilidades também, né? Então, no material de estudante, isso é só uma sessãozinha onde você vai sugerir e apoiar a construção dessa entrevista, mas também abre possibilidade depois de apresentações e tudo mais, né? Então, é uma atividade que aqui no material do aluno está como essa classe. Tudo que a gente coloca, acho que a Juliana falou isso até na parte da manhã, que as sessões elas podem ser trabalhadas de maneiras separadas, podem ser trabalhadas em outra ordem. O professor tem toda a autonomia para isso, né? Então, acho que cada professor, ao visualizar todo esse direcionamento, consegue enxergar várias possibilidades e tem toda a autonomia para trabalhar do seu jeito. Aqui na seção Ampliar Saberes, né, vem também essa indicação do filme da Nise da Silveira. E depois a questão da seção Meu Repertório, que é onde o professor vai apresentar, né, para os alunos a ferramenta Canva, o SharePoint,
e aí trabalhar mais a questão, né, das ferramentas em si. Como eu disse lá no início, né, o professor não precisa ser o as da ferramenta, né, ele precisa saber tudo do Canva. Não precisa, gente, precisa direcionar o aluno para que ele enxergue quais são as possibilidades dele dentro dessa ferramenta, né? É um mediador mesmo. E essa moçada voa, né? Você apresenta a tecnologia e em um instante eles estão expert naquilo. Então, é conhecer a ferramenta, direcionar para o uso e deixar que eles, né, sejam os protagonistas. E aí, então, essas ferramentas são trabalhadas aqui na seção Faça Você Mesmo. E aqui também tem outras sugestões, né, de outras ferramentas que você pode sugerir. E no final, sempre, né, o compartilhamento do conhecimento, do que foi produzido, né, na aula, é bem interessante. Depois de tudo que é trabalhado, ainda a gente tem essa seção dos recursos complementares. Essa atividade, ela está bem rica de recursos. Então, ela tem tanto recursos relacionados ao tema, né, Mulheres na Ciência. Também tem aqui alguns vídeos tutoriais, né, tanto para o uso do SharePoint, quanto para o uso do Canva. Então, ele é um material bem completo para que o professor esteja bem tranquilo na hora de aplicar o tema. E depois, no final, vem a parte da avaliação. Então, como a Esther disse, lá no documento conceitual, tem todos os descritores avaliativos que são referentes às habilidades que são trabalhadas na aula. Então, esses descritores, eles são descritores que vão nortear a avaliação com relação àquelas habilidades lá da primeira página do material do professor. E aí, além de ter a descrição de todos eles, aí tem uma sugestão, né, de como fazer essa avaliação. Então, aqui a autora sugere o uso de pauta de observação para o registro avaliativo, né, acerca desse trabalho coletivo e da elaboração do jornal digital. E aí, eu vou ler aqui para vocês compreenderem como vai muito de encontro, né, com as habilidades propostas na atividade. Então, vocês vão propõe-se o uso dos seguintes critérios, vocês vão analisar esses critérios. O estudante realiza pesquisas apropriadas a partir de fontes de informação confiáveis, éticas e variadas, buscando contemplar a situação sobre mulheres na ciência. O estudante apresenta proposta de solução para a problemática da invisibilidade das mulheres na ciência, a gente encontra com design isso aqui, né, a proposta de solução. O estudante traz informações relevantes utilizando diferentes recursos, né, aqui é a parte do letramento digital. A elaboração do recurso tecnológico ou similar apresenta linguagem adequada para atingir público-alvo, contexto, estética, funcionalidade do projeto, contempla o que foi proposto em aula, também a parte do letramento digital. Então, através desses descritores avaliativos, vocês conseguem analisar, né, todas aquelas habilidades propostas, como foram trabalhadas e como foram desenvolvidas nessa aula. Finalizo aqui com as referências. Eu vou parar aqui de compartilhar já. E aí, a gente tem um vídeo onde vocês vão ver um pouquinho na prática, né? Essa aula foi aplicada, é uma aula piloto. E aí, vocês vão ver essa contextualização dentro do programa e essa aula sendo aplicada na prática. Pode colocar para a gente, por favor. O programa SESI Educação Tecnológica orienta o uso de tecnologias, pautado em metodologias ativas e estratégias inovadoras para o ensino de qualidade. O programa estimula o uso de equipamentos tecnológicos e materiais diversos para que as unidades escolares implementem a cultura do aprender fazendo. Consideramos as características de cada área de conhecimento da proposta STEAM, além do perfil dos estudantes, docentes e escolas da rede SESI de educação. A matriz curricular do programa é composta por 4 dimensões. Essas dimensões foram propostas para garantir o desenvolvimento de habilidades que integram as metodologias ativas com ferramentas digitais ou não para ampliar a formação dos estudantes. A dimensão design orienta a ação pedagógica para estimular os estudantes a se tornarem criativos e responsivos em uma variedade de contextos.
Quando envolvidos na elaboração de soluções, as necessidades e oportunidades são transformadas em projetos de qualidade. A dimensão pensamento computacional envolve o desenvolvimento de habilidades associadas ao processo da compreensão de problemas. Proporciona análise e a fragmentação do problema, o reconhecimento de padrões, a codificação, a abstração e desenvolvimento de algoritmos. O pensamento computacional no ambiente escolar possibilita que os estudantes aprendam a ser ousados na organização dos seus planejamentos e na resolução de desafios, apropriando-se de ideias e as experimentando sem medo de errar. A dimensão letramento digital implica em estimular e desenvolver habilidades que garantam a participação cidadã e a tomada de decisões, assim como o acesso e o uso consciente das ferramentas digitais. Essa abordagem é fundamental para a formação de cidadãos aptos a lidar com a tecnologia como usuários que concebem, reinventam e produzem outras tecnologias com impacto no mundo virtual e considerando a todo momento os seus desdobramentos na vida em sociedade. A iniciação científica visa instigar nos estudantes as habilidades de raciocínio lógico e científico, como observar fenômenos, buscar explicações, exercitar a curiosidade, identificar características e padrões, registrar informações, investigar, questionar, analisar e a produzir conclusões e explicações baseadas em evidências e argumentação. O material de apoio do programa é composto por 2 cadernos por ano de estudo, um para o estudante e outro para o docente. O objetivo desse material é a disponibilização de guias práticos e de referência que assegurem estratégias para o uso de tecnologias educacionais alinhadas à metodologia SESI. A atividade Mulheres na Ciência, material desenvolvido para o 8º ano do ensino fundamental, contempla as dimensões design, letramento digital e iniciação científica. O conteúdo elaborado nessa atividade foca no desenvolvimento das seguintes habilidades do programa SESI Educação Tecnológica. Design 2. Compreender a situação levando em consideração seus aspectos sociais, econômicos, ambientais, políticos, etc. Letramento digital 14. Elaborar conteúdos digitais individuais ou coletivos de acordo com o recurso selecionado para ser compartilhado. Iniciação científica 3. Selecionar fontes que expressem autenticidade e veracidade nas informações associadas ao tema. Para facilitar o desenvolvimento da proposta, o material é dividido em sessões. Nessa atividade, temos as seguintes sessões: STEAM, Meu Repertório, Para Ampliar Saberes, Sociedade em Ação e Faça Você Mesmo. Na sessão STEAM, o estudante é convidado a demonstrar aprendizados de forma autoral, autônoma e protagonista, vivenciar diferentes processos de aprendizagem e melhorar a percepção de si, do outro e do mundo que o cerca. É o momento de desenvolver habilidades relacionadas a uma ou mais áreas da abordagem STEAM. Essa atividade é trabalhada com ênfase nas áreas de ciência e tecnologia. O desafio lançado é a criação de texto jornalístico sobre o tema Mulheres na Ciência. Essa metodologia é uma metodologia baseada em projetos, tá? Onde nós vamos realizar uma atividade prática ao final da aula. No caso, a nossa atividade prática será de um texto jornalístico com gênero textual coluna. Vamos iniciar com um breve registro. Pode ser escrito ou através de um desenho da primeira imagem que vem à sua cabeça quando imagina uma pessoa fazendo pesquisas em um laboratório científico e tecnológico. Após a apresentação e reflexão sobre o tema condutor da atividade Mulheres na Ciência, os estudantes fazem uma busca por imagens de cientistas renomados e analisam os resultados de maneira crítica. Agora, eu vou pedir para vocês, através dessa nossa roda de conversa, compartilhar algumas informações que vocês julgaram relevantes em relação à pesquisa anterior. A sessão Para Ampliar Saberes traz referências que complementam os assuntos pautados durante a atividade em um momento de leitura. Nessa atividade, apresentamos o perfil de Nise da Silveira, renomada psiquiatra e pesquisadora brasileira, como modelo de busca de referências para a construção de um artigo autoral, e sobre outra renomada cientista mulher, a escolha do estudante. Na sessão Faça Você Mesmo, é o momento para experimentação e produção.
Aqui, exploramos a cultura maker ao indicarmos o uso do computador, celular ou recursos que estejam à disposição dos estudantes, como blocos de montar, massinha, madeira, recicláveis e muita criatividade ao utilizarem lápis e papel. Como elas, as mulheres, contribuíram para a ciência, história em geral? Quais as primeiras mulheres cientistas reconhecidas e quais suas trajetórias? Quais grandes cientistas brasileiras e quais suas trajetórias? Por que o número de mulheres na ciência é pequeno? Qual a solução? Como as tecnologias sustentam essa invisibilidade? Lembrando que sempre vocês devem estar com a preocupação em relação à fonte, Então coloquei aí no final uma observação. As fontes em que você realizou as pesquisas são confiáveis? Busque uma justificativa para confirmar a confiabilidade de cada fonte encontrada. A seção Meu Repertório é o espaço para novas palavras ou conceitos. Nessa atividade, o autor propõe a apresentação das ferramentas que poderão ser utilizadas para a estruturação da notícia em um jornal digital. Então, a gente já percebeu um pouquinho, sobre a dificuldade da mulher no meio acadêmico, na área das ciências, em relação a esse trabalho. Bem, o que nós podemos fazer? Então, primeira coisa, ação, Para a equidade, ela não vem de uma forma espontânea. Ela necessita de ações. Além das sessões contempladas nessa atividade, o material para os anos finais do ensino fundamental também poderá conter seção Reading, Listening, Speaking and Writing, indicação de artigos científicos, livros, vídeos, podcasts, sites e outros conteúdos para o desenvolvimento de leitura e escrita em língua inglesa. Na seção Só Encontro Onde Moro, o estudante será instigado a relacionar o tema trabalhado na atividade com a realidade em que vive. E a seção Codificando é o espaço para trabalhar estrutura e linguagem de programação, pensamento computacional, fluxogramas, pseudocódigos e algoritmos. O material do professor é elaborado para facilitar a aplicação da aula, fornecendo as informações primordiais como o local mais indicado para a realização da atividade, tempo estimado de cada sessão e os encaminhamentos didáticos necessários para a preparação da aula. Há também indicação de recursos digitais relevantes que o professor poderá encontrar no portal SESI Educação para se apropriar do conteúdo a ser trabalhado e indicação de ferramentas que poderão ser utilizadas com e pelos estudantes. As orientações didáticas contemplam ainda os descritores avaliativos da atividade, que ajudam o professor a identificar se as habilidades propostas foram desenvolvidas durante a atividade, além de sugestões de como avaliar os resultados apresentados pelos estudantes. Isso é o que vem pela frente no material do programa SESI Educação Tecnológica. Sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Então, agora o vídeo trouxe, uma sistematização aí de todo o conteúdo que a gente foi falando durante esse movimento. Também trouxe uma vivência prática aí do que a Kátia apresentou para vocês. Então, nesse momento, agora a gente vai apresentar, continuar apresentando os slides, tá bom? Houston, liberou. Voltou. Pode passar esse. Então, agora que a gente já viu tudo isso, várias informações, muitos comentários, então, onde a gente encontra, esse novo material de educação tecnológica? Pode passar. Então, como o Rafael disse no começo, por enquanto ele está disponível no OneDrive, que vai ser compartilhado com cada um de vocês, mas já está tendo movimento para subir tudo para a plataforma do SESI Educação. Então, o primeiro passo é acessar aí a plataforma, fazer o seu login, pode passar. Aí vocês selecionam, a etapa de ensino, e temos uma observação aqui que o material, ele não está disponibilizado para a etapa do EJA, porém, isso não limita o uso do EJA para usar essas atividades para o EJA, Então, o que isso quer dizer? Como o EJA ele é praticado de diferentes formas,
nas regionais, então optou-se por não ter um material destinado exatamente para o EJA, porém pode ser utilizado qualquer um dos materiais, basta procurar nas outras etapas de ensino, tá bom? Então, nesse momento, vocês escolhem uma etapa, pode passar, e aqui vocês vão escolher qual é o ano que vocês querem. Lembrando que tem a modalidade do professor e a parte do aluno. Então, escolha exatamente qual dos cadernos que vocês querem acessar. Pode passar. E aí, quando vocês entrarem, por exemplo, aqui na área do professor, é só digitar Educação Tecnológica, caderno 1, caderno do professor. E vai aparecer próximo aqui, muito parecido com esse aqui, que é de arte. E aí é só vocês clicarem e podem usar todo o material. Pode passar. Assim como na parte do material do aluno, também é só fazer essa busca. Então, pode buscar como Educação Tecnológica, caderno 1, por exemplo, e aí vai aparecer os materiais, igualmente do professor, tá bom? E aí, aqui é uma pergunta, né? E o documento conceitual e os guias de implementação? A Stednis falou lá no começo sobre esses materiais, e eles já estão disponibilizados na plataforma, para quem quiser ler ele na íntegra. Pode passar. É só entrar também na plataforma, acessar alguma etapa de ensino, pode passar. E aí, descendo a tela, lá embaixo tem a parte de diretrizes. Aí é só clicar na parte de educação tecnológica. E aí vai ter disponível os 4 cadernos para vocês. Lembrando, o primeiro é a parte conceitual, e os outros 3 são os guias de implementação, dividido em volumes. Então, esses já estão disponíveis, vocês já podem utilizar à vontade. E aqui, nesse momento, a gente chega na hora do tira dúvidas. Então, chama aí as meninas para compartilhar esse momento aqui comigo. Estamos aqui, podem mandar no chat, para que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês. Isso. Também vamos convidar aqui para esse tira dúvidas a Juliana Fonseca, do Departamento Nacional. Palmas. O microfone. Gente, pronto, aí começa todo mundo a dar risada, a gente não sabe mais o que toma. Eu acho, Ju, que a gente pode fazer uma retomada, porque, né, Houston me comunicou aqui que surgiram algumas dúvidas ainda em relação tanto ao novo ensino médio, a aplicação desse material no novo ensino médio, quanto a ideia do sprint. Acho que você pode abordar um pouquinho com a gente mais profundo sobre essas duas questões. Isso, perfeito. Boa tarde, pessoal, para quem estava aqui de manhã, oi de novo, né? Esté, Teté e Kátia. Então, pessoal, o material do terceiro ano do médio, ele tem uma característica bem específica. Como a gente tem uma carga horária de educação, de formação básica no terceiro ano bem reduzida, a gente vai disponibilizar um material com essa envergadura para ser trabalhado uma vez por semana ficava muito. Então, a gente optou por transformar esse material num sprint de inovação. Então, a gente pode usar aí, fazer um hackathon, um makerthon, a gente pode fazer uma semana de atividades matinais, ou à tarde, à noite, pode ser utilizado ao longo de um final de semana, pode ser 2 finais de semana com 12 horas cada, enfim. E aí é uma opção que o departamento regional ou a escola mesmo vai decidir como é que vai fazer. Então, a gente vai ter um material que tem orientações para a execução dessa atividade. Num primeiro momento, a gente orienta em relação a um tema, a gente optou por escolher o tema sustentabilidade, e num segundo momento, vocês vão conseguir utilizar esse material com ele mais amplo, né, com orientações mais, não vou chamar de vagas, mas mais genéricas, podendo utilizar temas diversos. Tá? Então, essa é mais ou menos a perspectiva desse primeiro material. Mais perguntas aqui, a professora Érica Soares gostaria de saber são quantos capítulos e cada capítulo foi preparado para quantas aulas? Então, nós estamos trabalhando com uma aula semanal de 100 minutos, o que significa que numa grade regular, e aí a gente está desconsiderando, imagina, você está dando aula para os meninos e na semana que vem tem prova e aí a sua aula já não vai funcionar. Então, a gente tem, a princípio, 32 atividades, tá?
dentro dessa perspectiva de 100 horas semanais, mais algumas pequenas atividades extras para, por exemplo, semana de provas, final do ano, às vezes o horário está reduzido, então a gente tem algumas chamar assim de cartas na manga, né, atividades que são cartas na manga. Então, a princípio é isso. O que significa que, considerando 4 bimestres, a gente tem 8 atividades por bimestre, isso, e 32 atividades anuais. Eu acho que isso responde, né? Quero trazer um apontamento que fizeram na parte da manhã, que eu acho que, né, que pode ser uma dúvida geral, sobre os torneios de robótica. Como é que eles ficam em relação a esse material, Ju? Bem lembrado, Esther. Mais cedo alguém perguntou, não vou lembrar quem foi. A gente precisa ter em mente o seguinte: a educação tecnológica não substitui torneios, e em vários DRs ela não vai substituir a robótica educacional. A gente tem que pensar na educação tecnológica como uma ampliação de atuação. Se antes a gente só conseguia trabalhar com robótica educacional e só tinha orientação em termos de departamento nacional para o trabalho com a robótica educacional, para o uso do Lego, etc., agora a gente está ampliando isso para o trabalho com programação, com sucata, com mão na massa, com recursos diversos que vocês já têm. De repente vocês querem usar um Arduino, a gente sabe que tem DRs que não tem Arduino, mas que tem outro tipo de placa de prototipagem, então a gente consegue fazer essa troca de recursos. A ideia é que a gente consiga hoje utilizar o que nós temos disponível, não só pelo Departamento Nacional, como também pelos departamentos regionais, assim como outros recursos que vocês possam vir a ter, né? A gente sabe, por exemplo, que tem óculos de realidade virtual, pelo menos em um departamento regional, Minas. Então, a gente sabe que isso pode ser, de repente, um recurso utilizado em uma das atividades. Tem uma atividade voltada especificamente para a utilização desse tipo de equipamento? Não, não tem. Por quê? Porque não é um equipamento fornecido nacionalmente, mas é um equipamento que a gente sabe que pode ter uma releitura, né? Citei aqui, por exemplo, o Arduino, também não é um recurso ofertado nacionalmente, né? Então, a gente traz orientações, inclusive para, caso o professor queira utilizar, por exemplo, um simulador de uma placa de prototipagem, isso possa acontecer, tá? Então, a ideia é essa: a robótica educacional, ela pode coexistir com a educação tecnológica, torneios vão continuar existindo, eles são nossa marca registrada, né? O SESI é referência em robótica, então, isso, pessoal, continuemos tocando nossos torneios, né? Todo mundo dançando a dança da galinha. Ju, aproveitando esse momento, para falar um pouquinho sobre a parte da educação infantil, a impressão dos materiais. Boa. Educação infantil, a gente sabe que tem uma característica bem peculiar, porque as crianças estão aprendendo a mexer com a coordenação motora, muita manipulação de material, então, de repente, é importante a gente ter esse material impresso. Para isso, a gente orienta que o professor avalie a atividade, se precisa de fazer impressão no material, e faça a impressão localmente. A gente sabe que tem departamentos regionais, e aí não vou lembrar aqui, mas pelo menos 2, que gostam de ter o material todo impresso. E aí a gente vai disponibilizar o arquivo para impressão em loco, né, então dentro da secretaria, ou a impressão em gráfica, tá? Então, a gente tem essas 2 possibilidades. Ainda nessa perspectiva de disponibilização de material, a gente tem como, sim, perspectiva, já para o próximo ano, de ter esse material na versão web, tá? A gente ainda não definiu a característica, provavelmente deve ser em HTML5, e aí esse material, ele vai ficar responsivo, né? A gente tem tido esse cuidado, todas as imagens que vocês viram no material, né, todas essas pequenas atividades que a gente já mostrou, todas as imagens têm um descritivo, né, para se adequar à baixa visibilidade. Quando a gente coloca isso na visão em HTML, existe a responsividade, então esse cuidado a gente vem tendo, tá? Em algumas atividades, e aí, Esther, me lembra aqui, tá?
Eu acho que em algumas das atividades, inclusive, a gente tem orientação para estudantes que têm dificuldade motora também, né? Eu acho que a gente teve algumas discussões Isso. sobre isso. Isso também. A gente levou isso em consideração não só para essa dificuldade, né, mas para as diferentes dificuldades. Perfeito, é isso mesmo. O que mais que nós temos? Tem um comentário da Regina aqui, Regina Cavalcante, ela está falando que no SESI Piauí eles vão realizar uma amostra científica e o material vai favorecer bastante. Uma boa ideia, né, de usar na amostra. Excelente. Inclusive, Regina, quando a gente pensou nesse material, dentre as discussões que a gente teve, era que se a gente conseguisse fazer um material que fosse acessível para os professores e para os estudantes, a gente conseguiria colocar esse material também nas séries finais, tá? Do fundamental. Então, de repente, o nono ano conseguiria executar alguma atividade. A gente tem que lembrar que a proposta do material do terceiro ano é que a gente consiga fazer com que os estudantes, tudo aquilo que eles vivenciaram ao longo da educação básica, possa ser consolidada em uma grande atividade. É como se fosse uma amostra mesmo, sabe? Assim, não sei se é bem uma feira de ciências, mas é um momento inspirador para eles vivenciarem o que foi aprendido. Então, a ideia é essa mesmo. Boa, boa. Quem sabe outras pessoas que estão assistindo a gente também fiquem inspirados e utilizem essa ideia, né, gente? É verdade. Ju, tem uma pergunta aqui. O Cleudson está perguntando o seguinte: esse material já está todo pronto, as 32 atividades, e será disponibilizado no OneDrive ainda hoje? Uhul! Ainda hoje complicou. Complicou. Kedson, a gente ainda não está com ele todo finalizado, a gente já tem metade dele produzido, tá? Fechando o arquivo em editoração, ou seja, a gente tem material já para o primeiro semestre. Só que assim, a gente tá tendo um cuidado muito grande. Então, por exemplo, às vezes a gente volta porque um título às vezes não está adequado, às vezes uma imagem não ficou bacana, às vezes é um link que estava disponível, quebrou. Então, por exemplo, a gente está usando o Bitly em várias das nossas atividades para encurtar os links, para a gente não ficar com aquele link gigantesco. O que a gente precisa ter em mente em relação a esse material? É um material que é feito por professores para professores, né? Então, assim, eu sou professora, as Stephanies, a Kátia, né, a Isis, o pessoal que trabalha aqui, a Perla, todo mundo tem experiência de sala de aula e o que a gente quer é isso, que o material seja, de fato, um material que agregue ao que a gente vivencia em sala de aula, tá? Então, esse cuidado que a gente está tendo em relação a esse material, a flexibilidade que a gente precisa, a possibilidade da gente, por exemplo, interromper um encontro e dar continuidade na semana seguinte, é uma coisa importante para nós. Então, assim, nossa, são muitas coisas para serem levadas em consideração, né? Assim, basicamente, o que a gente está olhando é uma proposta pedagógica para utilizar os recursos e as metodologias que a gente tem e conhece, agregados às diversas áreas de conhecimento. É importante lembrar que é um material que não está vinculado a objetos de conhecimento, tá? É um material que ele desenvolve habilidades pautadas nas dimensões propostas, iniciação científica, letramento digital, pensamento computacional e o design. Lembrando que as meninas comentaram da BNCC de computação, isso também foi um fator que nos deixou bastante preocupados no final do ano, né, novembro e dezembro, a gente teve um esforço para a gente revisitar a matriz de educação tecnológica, quais eram as habilidades propostas em termos de pensamento computacional e letramento digital, para que a gente conseguisse contemplar toda a BNCC de computação no nosso material. Então, isso né, é um esforço e para ficar prazeroso da gente trabalhar e também não ficar desconectado da regulação. A Rossini, eu já peguei aqui, ó, isso. O Rossini Ferreira falou do FET Colorado, é verdade. A gente tem olhado também para os recursos do portal e tentado utilizar os recursos do portal no material.
Nessas últimas semanas a gente está com um pouquinho de dificuldade, porque ainda tem vários recursos que não foram indexados, a gente não conseguiu mapear todos. A gente sabe que tem mais de 30 mil recursos disponíveis no portal, então é muita coisa, mas o FED Colorado, de alguma forma, a gente também vai estar citando e vem abordando ele aí, tá? Que bom, Rossini, que você vem utilizando o material, fico muito feliz. O que mais nós temos, gente? Acho que a gente vai avançando, né, para o próximo slide, que seria os canais de comunicação, mas antes disso, se você quiser, né, dar alguns recados, salientar alguma coisa do que foi dito, fique à vontade. Tem uma coisa que eu acho legal mencionar, que ninguém comentou, mas que eu acho que mais cedo a gente tinha conversado sobre, a questão da avaliação. Dentro das atividades, como cada atividade tem uma construção diferente, um processo diferente, a gente tentou trazer avaliações condizentes com o que está proposto nas atividades. Então, algumas atividades, ao longo da atividade, tem a avaliação orientada, como um processo mesmo, e em outras, a gente consegue, por exemplo, enxergar uma pequena matriz avaliativa que pode ser reproduzida e escalada para outras atividades, tá? Então, a avaliação também é uma coisa que a gente ficou bastante atento aí. A Érica Soares, professora Érica Soares, deixou uma perguntinha aqui, ó. Tem algum formato de planejamento sugerido? Por exemplo, no nosso planejamento tem a parte de objeto de conhecimento, na educação tecnológica não teremos? Então, Érica, quando a gente começou a trabalhar com a construção desse material, foi mais ou menos no mesmo período em que a gente começou a elaborar o Planejamento Pedagógico Integrado, que é o PPI que vem dentro do portal. Nesse momento, grandes discussões cercaram a construção do PPI, mas talvez a fundamental foi como é que a gente vai conseguir fazer com que a educação tecnológica, de fato, trabalhe com todo o sistema SESI de educação, né? A gente tem todo um material para as diversas áreas, recheados de objetos de conhecimento. Como o material de educação tecnológica, a matriz de educação tecnológica, ela não está vinculada ao objeto, e sim a desenvolvimento de habilidades, todo o nosso material, ele fica integrado a esses objetos. Talvez isso é que seja bacana quando a gente pensa no material de educação tecnológica. Então, por exemplo, se a gente falar de frações, né? Frações é um tema, é um objeto, se a gente for analisar, por exemplo, como é que faz a adição de frações, e ele tem uma atividade dentro da educação tecnológica. É uma atividade, não vou lembrar quais são os recursos utilizados, tá? E nem qual foi a metodologia proposta, avaliação e tal, eu só lembro que tem a atividade, mas tem essa integração para mostrar que outros objetos podem vir compor a educação tecnológica. A ideia era que a matriz de educação tecnológica fosse atemporal, para a gente não correr o risco de, por exemplo, propor a utilização ou o aprendizado de um recurso tecnológico específico e daqui a 5 anos esse material deixasse de existir e a gente não conseguisse manter o programa em pé ou a matriz de educação tecnológica em pé. Então foi vou chamar de estratégia pedagógica, para que a gente garantisse essa fluidez ao longo dos anos, tá? E aí as diversas áreas conseguissem rechear com conteúdos diversos de áreas diversas, tá? Então, tentando responder um pouco mais objetivamente, né? A gente não tem objetos de conhecimento específicos dentro da educação tecnológica, mas a gente dialoga as tecnologias com os objetos de conhecimento que estão postos. Será que eu consegui explicar, gente? Sim, sim. Explicou muito bem. Muito obrigada, Stephanie. Bom, pessoal, agora a gente vai continuar aqui rapidinho para disponibilizar para possíveis, né, para tirar dúvidas ainda. A gente sabe que pode surgir dúvidas depois, às vezes vai ter alguma ideia quando vê o material, então podem
surgir, pode passar o slide, por gentileza. Então, a gente quer deixar aqui para vocês esse e-mail, ele, por enquanto, ele é provisório, mas podem mandar nele à vontade, qualquer dúvida que for surgindo durante o percurso. E aí, aqui tem um aviso que em breve, né, será disponibilizado o DN, uma plataforma para apontamentos específicos, ajustes, atualização e avaliação do material. Ju, você quer explicar rapidamente sobre sobre isso? Sim, pessoal, esse sistema que a gente vai, essa plataforma que a gente vai utilizar, é a mesma plataforma que a gente utilizou para fazer a revisão do material do sistema estruturado, colaboração SEE, SSE, acho que é isso, colaborações SSE, está disponível já no portal. A gente está finalizando, assim que a gente finalizar o upload dos arquivos todos para o portal, a gente abre a plataforma já para começar a receber as colaborações de vocês, tá bom? Apontamentos, ajustes, atualização, nós de cá também vamos colocar, tá? Muito bem, Ju, obrigada pelo esclarecimento. E aí, pessoal, então, nesse momento, a gente quer agradecer muito a participação de todos, por vocês estarem presentes, agradecer aqui também as meninas, por essa live, por esse momento de explicação e explanação. A gente espera que a gente tenha apresentado da melhor forma, né? Stednis, Kátia, Ju, querem falar? Eu quero, rapidamente aqui, né, agradecer. Eu ia fazer a Xuxa de novo, mas eu estou com o risco de esquecer algum DR e eu não gostaria de fazer isso. Então, muito obrigada a todos, né, que estiveram aqui, de todos os DRs. Falar que esse material, ele é um nosso xodó, né, nós que trabalhamos com educação tecnológica, ele está muito bonito, ele foi muito pensado, então é um material muito querido, e a gente espera que ele chegue na escola expressando isso que a gente está sentindo sobre ele, então que ele chegue no aluno com a mesma sensação que a gente tem ao fazer ao longo desse processo. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram até agora. Kátia? Agradecer, né, a participação de todos, foi muito bacana compartilhar com vocês, né, todo esse trabalho, lembrando que esse é o momento inicial, né, só de apresentação mesmo do material. Foi bacana ver, né, o interesse, como todos ficaram empolgados aí querendo para hoje, né, Ju? Mas que esse momento vai continuar, né? Estaremos em breve aí aplicando a formação de maneira presencial e colocando em prática aí a utilização do material. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Então, encerramos nossa live por aqui e a gente, né, nós nos vemos aí no DR de vocês em breve. Até mais, gente. Sim, até mais. Oi, tchau, tchau.